mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui, pedindo licença aos companheiros para entrar nos lares de vocês com o programa Espírita Amor e Caridade, trazendo o estudo do Evangelho à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. Como sempre, temos as nossas irmãs queridas, companheiras, professora Marilza, professora Maria Antônia, que faz os comentários aqui das passagens evangélicas, da mensagem libertadora que Jesus legou à humanidade e que estão inseridas neste evangelho de amor. Código de ética, de moral para a humanidade. E aqui, mais uma vez, nos encontramos para o estudo de hoje, dando continuidade a que, como já estamos dando, a sequência, e hoje um tema muito interessante, que dai de graça o que de graça recebeste. Então, nós vamos primeiramente, antes de lermos esta passagem e entrarmos nos nossos comentários, nós vamos ler uma mensagem, como de sempre, lemos desta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje é de número 106. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque a alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Assim, amados irmãos, convido a todos a elevar os pensamentos ao mais alto. Entrarmos em conexão, em sintonia com este sol espiritual chamado Jesus. Porque Ele mesmo declarou que era a luz do mundo. E assim disse-nos: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais entrará em trevas e terá a luz da vida. E assim Jesus é essa estrela espiritual, estrela de primeira grandeza, a quem nesse instante sintonizamos para buscar, através de sua luz, a inspiração, a intuição para o entendimento e a compreensão da sua mensagem, que é libertadora para nós, espíritos imortais. Assim, mais uma vez, contando com certeza com a presença dele entre nós, dessa espiritualidade amiga, ceareiros de Jesus, trabalhadores do bem, do amor, da caridade. Assim, sintonizados com o bem, com esses amigos queridos,
com Jesus, nosso Mestre amado, e acima de tudo e de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que a paz, que o amor do Cristo permaneça em todos os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais uma vez, aqui estamos para trazer mais uma mensagem de Jesus. Como já anunciamos, esta passagem se encontra lá em Mateus, capítulo 10, e é pequenininha, versículo 8. Mateus, capítulo 10, versículo 8. No título do nosso evangelho, é o que eu já comentei, já falei. Dai de graça o que de graça recebestes. Então vamos lá ao texto. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Está lá em Mateus, curtinho. Nós temos que extrair daí, claro, o significado, né? Moral, o conteúdo moral, e garimpar, né? Podemos dizer assim, tirar o simbolismo que se encontra nesta mensagem, que Jesus utilizava bastante, né? O simbolismo. E deixar vir à tona nesse garimpo a preciosidade do ensino puro de Jesus. Puro de Jesus. Bom, Kardec aqui ele faz, né, um comentário. Pelo preceito, dai de graça o que de graça recebestes, Jesus prescreve aos discípulos que não se façam pagar pelo que eles não pagaram. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente, o que foi que eles receberam? Receberam gratuitamente e que todos nós recebemos, temos capacidade, os talentos que o Pai concede a cada um. Então, ora, que eles haviam recebido gratuitamente o que fora a faculdade de curar doentes, expulsar os espíritos, os maus espíritos, os espíritos impuros, obsessores, os que são chamados demônios, nada mais são de espíritos ignorantes. Estão ignorantes, porque todos nós estamos, né? E, em na processo verdade, de aprendizado. Juarez, ignorante, aquele que ainda ignora. Desconhece. Desconhece as verdades. Muito bom. Então, esse dom lhes tinha sido concedido por Deus, olha aí, para alívio dos que sofrem e para ajudá-los na vulgarização da crença, não devendo traficá-lo, quer dizer, negociá-lo, não fazê-lo objeto de especulação, nem meio de vida. Kardec, brilhante, né? Assim também nós temos os médiuns, porque nós podemos falar de cátedra, né? Porque nós lidamos e conhecemos muitos médiuns, os chamados médiuns de cura. E os temos em abundância, sem dúvida. Aliás, em todas as religiões. Todas as religiões. Porque seja dito de passagem que mediunidade não é privilégio de espírita. Muito bem. Deus concede os dons sem escolher, sem preferências. Sem preferências. Ele distribui seus dons com todos. Então, na realidade, esta mensagem, esse alerta de Jesus, essa advertência de Jesus, porque aquele que tem o dom, podemos assim dizer, de colocar a mão, né? O que a gente chama, no nosso caso, o passe magnético, que é curador, nós sabemos também, alivia dores, e muitos alcançam realmente
né? Um bem-estar físico e alcançam até cura, cânceres e tantas outras doenças, né? Que nós já presenciamos, que é através de um tratamento espiritual, através desses médiuns que possuem esta capacidade energética, né? Que podemos, aqui se utiliza o termo dom, mas que Jesus, qual é o alerta de Jesus? Que não pode ser cobrada. Não pode ser cobrado de jeito nenhum. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, não pode ter a paga. Você viver disto, entendeu? Cobrar por nenhum, porque isso não nos pertence. Isso foi um dom que Deus nos concedeu. E Deus não cobra. E Deus não cobra nada, é Deus de graça. Não nos cobra por nada Assim, disso. o médico cura, sim, mas ele investiu no seu aprendizado. Foram anos de dedicação, de um gasto enorme. Então, nós até compreendemos que o médico vai viver da sua profissão. É o seu ganha-pão. Mas o médium, né, magnetizador, né, que o passe de cura nada mais é do que o magnetismo em movimento, né? Faz parte da biologia do corpo humano, né? Então não há privilégios. Todo aquele que tem essa habilidade, né? Variando a potencialidade de cada um. Por isso que uns têm mais outros outros menos. Mas até aquele que tem pouco, ele pode aliviar a dor do outro, né? Por isso que Jesus fala aos seus discípulos e apóstolos: vá e cure, vá e alivie as dores, vá e leve a palavra, porque a palavra também cura, né? Quantos deprimidos restabelecem, né, o seu psiquismo através da fala, né? O que Jesus alerta, e nós vamos ver Jesus falando no templo, que para o judeu o templo era um local sagrado, por isso que Jesus entra no templo e faz aquele movimento em torno daqueles que estavam vendendo mercadorias lá no local. E aqui nós fazemos um recorte que Jesus, o pacificador por excelência, jamais derrubou barracas, chutou, nada disso, né? Sabemos que a tradução deturpa esse momento que Jesus tem com aqueles que faziam negócios no templo. Então, fica um alerta para nós. O templo não é local de negociações, né? E aí ele diz: vá e faça tudo isso que eu faço de graça, porque de graça tudo isso você recebeu. Não sabemos em nenhuma fonte que Jesus barganhou as curas que ele fez, que Jesus cobrou pelos benefícios que ele promoveu, né? Tudo que Jesus fez foi pela ação do seu amor. E aqui nós vamos fazer, por isso que no Espiritismo não tem profissionais do Espiritismo. Não há cobrança. Todos nós temos. De nada, não? Tudo é de graça na casa espírita. Nós temos os nossos empregos, vivemos do nosso salário e o tempo que nos é livre nós dedicamos, né, gratuitamente aos nossos semelhantes. Assim como os médiums.
que trabalham na casa espírita. Sim, é tudo é doado doação. de graça, Tudo é a aplicação dos passos, o trabalho de cura. É doação de si mesmo, dos dons. Porque tudo é de graça, nada é cobrado. E também é bom ressaltar que aqui não estipulamos o que a maioria estipulam de doação de dízimo. Não temos, a doutrina espírita não existe dízimo. Até porque nós seguimos Jesus, né? E o dízimo, como nós sabemos, foi colocado nos evangelhos pelo Papa, né? À época, né? Então, não faz parte do corpo doutrinário de Jesus, né? Perfeito. O que havia Jesus deixou bem claro aqui que nós estamos estudando. Dai de graça o que de graça recebeste. O que havia na época de Jesus, que é na Casa do Caminho, né? A casa que era de Pedro e que se transformou no primeiro abrigo coletivo, lá todos se ajudavam mutuamente. Então, quem eram os primeiros seguidores, tudo o que possuíam, levavam para a Casa do Caminho para ser distribuído igualmente entre os seus pares. Então, não havia isso, né? A questão de cobranças, tudo eles faziam em nome de um amor. E aí nós queremos colocar que, sendo o dom, né, de aliviar o sofrimento humano, não cabe a cobrança, né? É porque, na realidade, nós somos apenas intermediários. Exemplo maior, nós temos aí os grandes médiuns espíritas, como Chico, Divaldo, que escreveu Memória de um Suicida, a Ivone do Amaral Pereira. Do Amaral Pereira, então, enfim, Eurípides Barçanufo e tantos outros, Caio Bachuti, médiuns que deixaram aí dezenas e centenas de obras psicografadas. Isso. Olha aí, ou dai de graça aí. Na realidade, a obra que eles receberam, escreveram tantos, o Chico, 400 tantos livros, o Divaldo já tem 280, não sei aí, já tem tantos. Todos os direitos autorais dessas obras, é claro. Mas o livro não é de... Não, claro, porque tem a encadernação, tem a editora que cobra para poder imprimir. Tem os funcionários. Tudo bem, mas a obra literária, os direitos autorais, são todos doados para instituições de caridade. Isso é o dai de graça, o que receber de graça. Porque, então, quando nós temos essa capacidade, né, de um toque, né, de manipular os fluidos magnéticos e assim fornecer ao outro esse bem-estar ou uma cura, na realidade nós estamos sendo intermediários. E para ser intermediários, conforme a Antônia no início ressaltou, não são só os espíritas. Os intermediários se encontram espalhados no mundo. No mundo. Agora, desde que seja aplicado para o bem. E que está a interrogação. Não é isso, Antônia? Exato. Porque o que Jesus diz aqui é direcionar essa capacidade que o Pai nos outorgou para o nosso bem, para praticar o bem. Porque muitos também Deus não cobra desvirtuam. Deus não cobra por sua cura, Deus não cobra pelo seu auxílio. Então, nós não temos esse direito. Chico Xavier, quando ele ajudava e a pessoa, Chico, será que como eu poderia agradecer? Eu poderia doar alguma coisa para você? Não, minha filha, eu não tenho direito a receber nada de ninguém, porque o que eu tenho é Deus que me dá de graça. E o que de graça eu recebo, eu preciso doar de graça para que eu continue recebendo, sendo merecedor das graças de Deus. Olha que lindo. E quando as pessoas doavam alguma coisa para ele, aqui, Chico, eu trouxe
esse pastelzinho para você, ele doava para outra pessoa, ele sempre doava para os outros, ele não ficava para ele. E assim? Uma vez uma senhora compareceu à reunião, ficou tão feliz por ter sido tão auxiliada, então bordou um tapete enorme e levou de presente para ele. Falou, minha filha, eu não posso aceitar. Aí ela falou, eu agradeço, mas eu não posso aceitar. Ah, Chico, eu não aceito negativa. Eu fiz para você. A minha filha, e será que eu... Está bem, minha filha. Será que eu poderia lhe pedir um favor, então? Ele podia lhe pedir uma foicinha, o que você me pedir. Será que você poderia guardar em sua casa? Porque ele não queria ficar de jeito nenhum com aquele presente. Mas são esses exemplos que tem. Mas Jesus também falou sobre essa questão de preces pagas. Tem um texto aqui que nós vamos ler. Até que existe aquela pessoa, não, posso orar para você? Pode, mas não pode cobrar. Claro que não. Então, dai de graça o que de graça recebeste. Não somos nós, está aqui no Evangelho. Nós vamos ler no segundo bloco, que o primeiro já se extinguiu. Assim, né, Juarez? Só para complementar, as coisas do céu não estão em negociação. Perfeito. Claro que Muito bem colocados. E assim, meus irmãos, nós vamos então para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso programa no segundo bloco de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso programa, como dissemos, vamos ler mais um texto em que Jesus nos adverte, né? A todos, aqueles principalmente que possuem o dom de curar, de ajudar o seu próximo, que não deve cobrar por isso, em nenhuma circunstância. Essa é importante. Então, mais uma vez, outro texto de Jesus, ele diz assim, ó, estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos. Disse Jesus a seus discípulos, 2 pontos. Guardai-vos dos escribas que querem andar com roupa talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes. Que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Porque eles têm conhecimento. Muito será eles cobrado. liam a Torá. Devoram as casas das viúvas, é o que exploram a fé alheia. Isso. Com promessas, com orações que não podem ser cumpridas. Vamos ao comentário do nosso mestre Kardec.
Ele próprio diz. Jesus também mandou que os seus discípulos não se fizessem pagar pelas preces. Pedro, os apóstolos, que iam nas casas, oravam pelos doentes, não é? A imposição das mãos Não receber já era nada para curar. em troca. Não Nada, receber nada. nada Olha, então, em troca. nada em troca. Nada material. Nada. Você mesmo citou o próprio Chico, que é um exemplo disso. Exemplo Nunca disso. aceitou Nunca nenhum aceitou presente. Ele próprio, pessoal. Sempre Viveu de encaminhava para salário aqueles que mínimo, né? necessitavam. Ganhava um salário Isso. mínimo. Exemplo maior não existe para nós existe. aqui na Terra. Jesus também mandou que os seus discípulos não se fizessem pagar pelas preces, nem proceder como os escribas, que, sob pretexto de largas orações, devoravam as casas das viúvas. Quer dizer, o que significa? Abarcavam as riquezas. A prece é um ato de caridade, um lance do coração. Fazer pagar a quem se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. E assim, a oração seria uma fórmula cuja extensão estaria proporcionada à soma que produzisse. Quer dizer, então, eu vou dar mais dinheiro, não é? Porque eu tenho mais posses, para que ele ore mais por mim, que a oração dele vai ter um efeito maior sobre mim. E Deus, sabendo que eu paguei mais, vai me ajudar mais? Gente, isso é um absurdo se a gente pensasse dessa aí, forma. Racionalmente, né? Não é Kardec, um absurdo. brilhantemente, diz assim: ora, das duas, uma. Ou Deus avalia ou não as suas graças pelo número de palavras. Se fossem precisas muitas, por que dizer poucas? Ou nenhuma, por quem não as pudesse pagar? Quer dizer... Não, aí vamos pensar racionalmente, É Juarez. isso aí, vamos lá. Que Deus é esse que aceita barganha. Não existe isso, né? Isso não existe. Quer dizer, por mais que eu dou, Deus vai me atender, por mais dinheiro que eu dê? E aquele pobre que vive abaixo da linha da pobreza, que não tem nenhum dinheiro, como é que fica a negociação desse com Deus? Né? Mais uma vez a gente questiona, né? E aí aquele que cobra pelos dons, aquele que faz essa barganha já recebeu o seu pagamento. E aí fica crucificando Judas. Porque a relação a gente pode fazer, é a mesma relação. Judas, que era o tesoureiro do grupo, recebeu, né, aquelas moedas para apontar quem era Jesus, o Messias. E aquele que negocia as preces, as orações, os sepultamentos, os casamentos e tudo mais, está barganhando também. Olha, Deus está não recebendo. Deus não vende os seus benefícios. É importante ressaltar. Deus não vende os seus benefícios. É então importante. Olha o alerta, a advertência de Jesus. E ele não mentia, Jesus não estava mentindo. E olha que aqueles que assim fazem, aqueles que assim procedem, ele diz que o resgate é doloroso. É de acordo com o que recebeu. De acordo com o que Meu recebeu. Deus. Então, gente, olha só. Você usou o termo barganhar. O que significa? É trocar. Fazer uma troca. Não é isso, Antônio? Não é? Eu te dou, você me dá alguma eu coisa. só faço se você fizer tal Deus coisa. não é assim. Deus que não Deus é age assim. para com seus filhos, meus irmãos. Ô, Juarez, Emmanuel tem uma página que ele se refere... Eu trouxe uma página, mas não é para o terceiro bloco. Ele tem uma página que ele se refere Talvez a seja este... provavelmente que não, porque ele tem tantas páginas. Ele estava falando a respeito desse assunto, estava se discutindo.
Ele falou que tudo que nós recebemos são dons de Deus. Nós temos os olhos e vemos, é pela graça de Deus. Deus nos vendeu os olhos, Ele nos doou a visão, nos doou a fala, nos doou os ouvidos. Então, esses dons são feitos para nós olharmos o que necessita, para nós falarmos com palavras saídas do coração em auxílio, para nós ouvirmos a dor do outro, os nossos pés para ir em direção àquele que sofre, as mãos para auxiliar. Tudo que é nosso é para doar, que a natureza, Deus nos ensina através da natureza. Então, Emmanuel diz assim, quando nós plantamos uma árvore, não somos apenas nós que vamos nos beneficiar dos seus frutos. Esses frutos beneficiarão a tantas e tantas pessoas. Quando nós molhamos a terra seca e mudamos a condição da terra, ela se torna florescente, ela se torna fértil. Nós estamos auxiliando o solo com os movimentos que Deus nos deu de graça. E ele diz ainda, com as nossas atitudes, nós estamos conquistando adeptos, fazendo adeptos. Com as nossas palavras, nós criamos adeptos, pessoas que nos ouvem e vão nos seguir porque confiam em nós. Se nós falarmos no bem, vamos conquistar seguidores. Se nós falarmos no mal, incentivarmos o mal, muitos também distraídos vão nos seguir. E nós responderemos pelas nossas atitudes. Estamos doando o que recebemos no bem. E se doarmos o que recebemos de forma equivocada, ao invés de usar as palavras para falar no bem, para incentivar o bem, distorcermos, conduzir o outro pelo lado errado. Quer dizer, então, tudo que temos é para ser doado. Doado, é para doar, não é para vender. Os dons espirituais, né? Os dons espirituais. Estamos falando nos dons espirituais. Os dons de Deus, os dons que Deus nos contém. Não é que você fez um curso, estudou, foi para a faculdade, e aí você vai trabalhar. Você não pode trabalhar, você precisa ter o ganha-pão. Você vai trabalhar e receber o seu salário. Agora, na hora que você não está lá recebendo o seu salário, você vai usar esses dons de Deus, que Deus te concedeu de graça, para você auxiliar, doar de graça isso. Assim é a vida, precisa ser assim. E também, Juarez, outra questão, Deus não precisa de intermediário entre ele e a sua criatura, né? Então, por consequência, nós não precisamos pagar a alguém que faça essa ponte, essa conexão. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus asseverou isso, né? Paulo de Tarso também. E aí, quando nós tomarmos consciência dessa via de mão dupla, o intermediário desaparecerá. A religião, a própria palavra, que é do latim religare, significa o quê? Não é uma ligação do indivíduo, da criatura com o Criador? Isso. Então nós não precisamos de intermediário para falar com Deus. Não. Aliás, onde Deus se encontra? Se não dentro de nós mesmos. A realidade é fazer aquele silêncio interior e orarmos. É o que Jesus disse, Deus, né? Ele estará nos ouvindo. Bata e a porta se abrirá. Na verdade, Deus nos manda seus emissários. Sem dúvida. Agora, os emissários de Deus nos ensinam Pelo amor. pelo amor. E cabe a nós agirmos em conformidade com aquilo que aprendemos. O nosso crescimento será feito por nós.
vamos nós mesmos nos dirigir a Deus. Ah, faça uma oração por mim. Sim, com todo o amor, vamos fazer essa oração saída do coração. É necessário também que o outro, já rezou para mim, já orou por mim, eu não preciso fazer mais nada. Cada um precisa fazer a sua parte. Todos temos que exercitar, não é? É um ato de adoração ao Criador. É a lei de adoração. É a lei de adoração, A lei de não é isso? adoração. Então, é que cada um, com a sua maneira de ser, de falar, Mas, cada um tem sua peculiaridade, a sua particularidade, a sua individualidade. Juarez. Então, não são palavras bonitas, não é nada disso, não é aquele peditório, não é aquela oração longa. Não. Basta a gente pensar, mentalizar, aquietar as ansiedades e pedir mentalmente, no silêncio: Senhor, aqui estou. E Ele já sabe de antemão que nós necessitamos, mas temos que exercitar a humildade de pedir aquilo que Jesus diz: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta vos É o abrirá. movimento de direção a Deus. Direção a Deus. Então não existe essa coisa de barganhar. Quer dizer, que Deus só vai nos atender se a gente pagar. Ora, Não, isso, doar né, algum bem material, é. isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso fez parte da nossa infância espiritual. Hoje, já não estamos mais na infância, já adentramos na maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual nos ensina que não precisamos de intermediários, né? É o nosso colóquio da criatura com o Criador. O templo divino é dentro de nós, não é nos espaços construídos pelos homens. Podemos ir para uma praça, para um bosque, para o topo de uma montanha, mas podemos também estar dentro da nossa casa e ali ser transformado num templo divino. E tudo mais nos será acrescentado. Interessante, Marilza e Antônia, que essa advertência ela é dirigida diretamente para os seus apóstolos. Essa advertência. Ide, olha, tudo que de graça recebeste, tem que doar. Tem que doar de graça, não cobrar. Então ele adverte. Acontecer isso também, né? Nessa época que Jesus vivia, acontecia isso. Pessoas faziam cobrança. Hoje acontece. Ele já estava advertindo as pessoas para que não viesse essa continuidade. E outra coisa, né? Isso serve para todos aqueles, conforme já comentamos, que foi-lhe outorgado por Deus esse dom espiritual. Olha aqui, o dom de curar, de ajudar. Então isso, normalmente, os líderes religiosos, os médiuns, olha, todos nós envolvidos nesse trabalho, e muitos têm, muitos pastores, muitos padres, muitos líderes de outros segmentos religiosos, nós, dentro da doutrina espírita, muitos médiuns, né? Como temos médiuns que trabalham nessa área de auxiliar, né, as enfermidades e, às vezes, de curar realmente, temos essa capacidade. Né? Enfim, para que nós fizéssemos isso em nome de Deus, em nome de Jesus, e que por isso não cobrássemos nada. Porque isso não nos pertence. Vem através de nós. Nós somos intermediários. E todo aquele então, isso que Jesus adverte. Que conhece, né, as orientações de Jesus, não tem como negá-las. Negar isso. Porque já sabemos. E sabemos também que ele adverte
e já nos diz o que vai acontecer com aquele que cobra. Ele deixou bem aqui. A situação não vai ser boa no mundo espiritual. Assim, meus irmãos, nós vamos agora para o intervalo e retornaremos para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, meus amigos, irmãos, retornando ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, analisando esta passagem, controvérsia para muitos, né? Mas uma advertência de Jesus em relação ao dai de graça o que de graça recebeste. E nesta segunda mensagem que nós lemos, né? Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai os espíritos impuros, dai de graça recebestes e de graça dai. Bom, Emmanuel, mentor espiritual do Chico, de nossa instituição, que faz comentários do Evangelho segundo Mateus. Comentários, ele aqui diz, nesta mensagem, nesse capítulo do Evangelho, e ele coloca um título assim: acendamos a luz da vida. Ressuscitai os mortos. Vamos entender o significado de mortos no sentido evangélico da aplicação. Jesus aplicou muito esse termo, morto, que viverá, deixar que os mortos enterrem seus mortos, enfim, vários passagens. Vamos ver o que Emmanuel nos esclarece. Ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas, se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham. Muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. São como mortos, que vivem ao nosso lado muitas vezes e não observamos isso. Não nos esqueçamos. Os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento, criados por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem, vacilantes e enganados dentro da vida. Há quem morreu sufocado em orgulho vão, no mausoléu da vaidade infeliz. Há quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Há mortos
que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que eles anulam a existência. E há corações paralíticos no catre da crueldade e da incompreensão que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência de nossa devoção fraternal e infatigável. Se Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição. Acendamos a luz da vida. Trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade para com os semelhantes, em nome do Mestre da redenção, para quem o nosso espírito já se inclina, à maneira da planta à procura do sol, de vez que, somente irradiando a luz do amor infinito, conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. É importante. Acendamos, então, a luz da vida. Na realidade, há mortos e mortos em relação às coisas da vida. Tem pessoas que morreram para o bem, para a caridade. Estão naturalmente aqui conosco, caminhando nessa existência, mas totalmente divorciados, distanciados da realidade espiritual do ser imortal que somos. E aprendemos, Juarez, complementando com Jesus, aprendemos do Mestre que o dízimo mais agradável a Deus é aquele que se transforma em socorro do nosso próximo, né? Doar 10% de tudo o que temos, do nosso tempo, vale mais do que 10.000 moedas de ouro, não é? Sim. Porque quando convertermos esse valor, que é um valor simbólico, né? 10 é um valor simbólico, simboliza as 10 tribos de Israel, né? Então, em benefício dos nossos irmãos refugiados, nossos irmãos da África, nossos irmãos do Brasil que passam por necessidades 1000, é lógico que Jesus amplia o seu sorriso, não é? Porque ele reconhece naquele coração de doação, de trabalho no bem, mais um que está lendo na sua cartilha de amor, não é? Muitos de nossos companheiros doam uma quantia para, entre aspas, se libertar do peso das suas consciências. Mas essa consciência vai acompanhá-lo por toda a sua trajetória. E enquanto ele não espalhar amor e bondade, ele ainda não estará quite com a lei divina. É importante essa advertência de Jesus, é que ele deixa bem claro, com bastante lucidez para todos nós, o que Deus quer de nós. O que Deus espera dos seus filhos? Que nós procuremos o nosso progresso moral, o nosso enriquecimento espiritual na conquista dos verdadeiros valores, das virtudes, quais sejam a solidariedade, a fraternidade uns para com os outros. É isso que Deus espera de nós. E de sacrifício, que Ele espera que nos sacrifiquemos nós mesmos, nossas imperfeições. É isso que Ele espera. A doação material é importante em muitas situações para aquele que passa a necessidade, a fadiga da fome, do frio, né? Enfim, desses que nós denominamos na sociedade os excluídos
o que esperam realmente o auxílio daqueles que podem ajudar. Mas o que mais valoriza a nossa atitude perante Deus, e com certeza em relação às leis divinas serão valorizadas, é a nossa doação. Mas não é a doação material, é doar-nos. Isso é em prol do outro. Isso é que espera. Qual é a lei e o mandamento máximo que o Cristo nos legou? Há 2000 anos, que nos amássemos uns aos outros. E a gente ainda Entende? Então esse é um sentimento de doação, de doar-se. Então, dinheiro, materiais, bens materiais, enfim, tudo aquilo que nós aqui usufruímos por um determinado tempo, minha gente, porque tudo vai ficar. E Deus precisa de dinheiro. A gente É aprende verdade, em Juarez então, não. também. Agora, o dinheiro, sim, é necessário aqui para nós comprarmos a nossa roupa, ganharmos com o nosso trabalho honesto, tudo faz. Termos uma casa confortável, seja Mas não comercializando as coisas de Deus. Não comercializando as coisas de divinas. Deus. E que a melhor prece, a mais agradável a Deus, é o trabalho em prol do nosso próximo. Então, esse trabalho da caridade é prece. E aqui, né, Antônio, como nos sentimos felizes, né? Quando nós atendemos as pessoas com muito amor. E no final, quantas pessoas, né, recebem que nós sabemos que não somos nós. Aí que está. Nós temos certeza. Porque tem uns que batem no peito, não, porque eu, não. Nós sabemos que tudo vem do Criador. São doações de Deus. São doações de Deus, né? E quantas pessoas, você citou bem, quantas vêm depois de atendidas suas súplicas por Deus, né? Porque nós somos intermediários. Nós auxiliamos na prece o companheiro a conduzir ele a levar o seu pedido ao Criador. E quando ele atende, quantos vêm, né? Nos agradecer. E nós aqui temos sempre, e procuramos ter, e devemos ter sempre a humildade. E o que dizemos a essas pessoas que se sentem beneficiadas pela casa espírita? Agradeça a Deus, não a mim. Agradeça somente a Deus. Porque nós sabemos. Tudo provém dele. Nós sabemos, né, Antônia, aí, que os mais beneficiados não são aqueles que batem a porta, a nossa porta. Os mais beneficiados somos nós, porque temos a oportunidade de sermos instrumentos de auxílio. Porque muitas das vezes nós estamos desvalidos, mas na ajuda ao próximo que nós ganhamos gás, nós nos renovamos, né? É isso que Emmanuel diz, que vai fazer o nosso tesouro nos céus. Quando nós auxiliamos por amor, sem esperar nada em troca, vai se acumulando o nosso tesouro espiritual, o tesouro que encontraremos ao sair daqui. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando mais ao fim de um programa, um término do nosso programa de hoje. E lembremos que o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Sempre. Fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Muito bom. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. E assim, ela como está inspirada, ela vai fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento do nosso programa de hoje. Fiquem em paz, todos. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, queremos convidar os nossos ouvintes para se juntarem a nós, que também estamos invadindo com os nossos corações os seus lares, na proposta de levar a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de Allan Kardec, os espíritos superiores
que traçam para nós um caminho mais claro, mais nítido no entendimento dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, que procuremos usar os nossos dons que Deus nos concedeu, do bem ao nosso irmão, que possamos acender a luz em nossas vidas e assim iluminar os passos daqueles que caminham conosco na caminhada da terra. Que a nossa fala seja o amor em movimento nas palavras para esclarecer, para consolar, para auxiliar, que nossas mãos estejam em movimento, em direção do auxílio para levantar aquele que caiu. Que nossos ouvidos sirvam para ouvir a dor do nosso irmão e que o nosso coração esteja sempre disponível a falar de amor. Que Jesus nos abençoe a todos, que Deus nos conduza sempre pelos caminhos iluminados da paz e do amor, e que assim possa ser. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.